Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior. Presente. Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 35ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam, mantêm-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei número 28/2013 dispõe sobre o transporte individual de passageiros através do serviço de mototáxi no município de Piraí e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas de aluguel, denominado mototáxi, estabelecendo normas para sua prestação no âmbito do município de Piraí, que atendam os requisitos de conforto, segurança e higiene, obedecidas às disposições da Lei Federal número 12.009, de 29 de julho de 2009, e da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Códigos de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 2. Considera-se transporte individual de passageiros para aplicação da presente lei aquele efetuado por motocicleta devidamente cadastrado no setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Piraí. Parágrafo único. O número máximo de motocicletas que operacionalizam o serviço de que trata o caput desse artigo será limitado a um veículo para cada 300 habitantes, ou fração, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 3. Os veículos destinados aos serviços de mototáxi, a que alude esta lei, deverão atender obrigatoriamente, além do estipulado pelo Código Brasileiro de Trânsito e pelas resoluções do CONTRAN, as seguintes exigências. 1. Estar com a documentação rigorosamente completa e atualizada, ter a motocicleta potência mínima equivalente a 125 cavalos, a 125 cilindradas, e um máximo de 250 cilindradas, cujo ano de fabricação não seja superior a 5 anos. 3. Estar a motocicleta legalmente registrada em nome do proprietário da licença concedida pelo município. 4. Estar licenciado no município de Piraí na categoria aluguel. 5. Possuir protetores de escapamento. 6. Possuir alças para a segurança do passageiro. 7. Possuir protetor mata-cachorro fixado no chassi do veículo e antena corta-pipas. 8. Possuir identificação e permissionário conforme o padrão definido pelo setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Piraí. Parágrafo único. As motocicletas em operação deverão ser submetidas à vistoria inicial e semestral junto ao setor municipal de trânsito local em data e horário previamente agendadas. Artigo 4º. Para a execução do serviço de mototáxi deverão ser observados obrigatoriamente. 1. Ao conduzir a motocicleta transportando passageiro, utilizar colete de identificação que possua alça que assegure maior proteção ao passageiro. 2. Utilizar capacetes com selo do Inmetro, possuindo nele identificação contendo o número da concessão e placa da motocicleta. 3. Fornecer ao passageiro, ao ser transportado, touca higiênica descartável. 4. Estarem em locais previamente ordenados pela SMTT, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Parágrafo único. A determinação constante no inciso 4º deste artigo será exigida tão somente para os novos pontos a serem instalados. Artigo 5º. Sem prejuízos de outras obrigações legais, inclusive perante a legislação de trânsito, os motociclistas do serviço de mototáxi deverão cumulativamente: 1. Ter completado 21 anos de idade. 2. Possuir habilitação pelo menos 2 anos na categoria. 3. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, contendo ainda a placa da motocicleta e número da concessão. 5. Carteira de identidade
6. Título de eleitor. 7. Cadastro de pessoa física, ou CPF. 8. Atestado de residência. E 9. Certidões negativas das varas criminais. Artigo 6º. O disposto no artigo anterior será exigido também para os serviços de entrega de pequenas mercadorias denominadas motofrete. Parágrafo único. Não estão incluídos neste serviço de que trata o caput deste artigo a entrega promovida por lojas, bares, farmácias, restaurantes e similares que possuam sistema próprio. Artigo 7º. Será admitido um motociclista auxiliar para cada mototáxi, desde que previamente cadastrado no setor de cadastro da Prefeitura Municipal e atendidos os mesmos requisitos exigidos aos condutores autorizados, exceto os de possuir veículo em nome próprio. Artigo 8º. A concessão definitiva para a prestação deste serviço de mototáxi será concedida após a realização de processo licitatório entre os interessados inscritos conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo único. Para se habilitarem ao processo licitatório, os interessados deverão ser exclusivamente pessoa física, não sendo admitidos pessoas jurídicas, cooperativas ou outro meio coletivo de associação, podendo ser concedida apenas uma licença por pessoa física. Artigo 9º. As tarifas dos serviços de mototáxi e motofrete serão estabelecidas e fixadas através de decreto do Poder Executivo Municipal, sendo possível estabelecer tarifação diferenciada. 10. A não observância das obrigações, violação das proibições e demais ordenamentos previstos nesta lei acarretará as seguintes sanções gradativas a que sujeitará o mototaxista aplicada, isolada ou cumulativamente. 1. Advertência escrita. 2. Multa equivalente a duas unidades fiscais do município. 3. Suspensão por 90 dias no caso de reincidência da advertência. E 4. Cassação da concessão. Parágrafo único. As infrações cometidas deverão ser restringidas e em prontuário específico suficientes para tornar impedido profissional reincidente em infrações que coloquem em risco o usuário. 11. A incidência dolosa como autor, coautor ou partícipe de qualquer delito implicará na medida suspensão temporária da execução dos serviços por 120 dias e a consequente cassação definitiva no caso da condenação com trânsito em julgado. 12. Os permissionários que, por negligência ou imprudência, praticarem ou possibilitarem a utilização das motocicletas para a prática de quaisquer tipos penais que tratam a prevenção e repressão ao uso, consumo ou tráfico de substâncias entorpecentes ficarão sujeitos à cassação definitiva da permissão. Parágrafo único. A Polícia Militar e a Polícia Civil enviarão ao setor municipal de trânsito cópias dos boletins de ocorrência ou procedimentos criminais que envolvam mototaxista e motofrete, cujo conteúdo será anotado em pasta própria para efeito de apreciação dos antecedentes. 13. O Poder Executivo, através do setor de cadastro e de obras, definirá os pontos de mototáxi a serem instalados no município, a fim de se permitir o melhor atendimento à comunidade. 14. O Poder Executivo regulamentará o decreto no que couber esta lei. 15. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 16. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Os vereadores Alzimiro dos Santos Dias e Flávio de Almeida Ribeiro vêm muito respeitosamente encaminhar a essa egrégia casa o projeto de lei que cria em nosso município o transporte individual de passageiros em motocicletas através do serviço de mototáxi. Este projeto de lei visa oferecer de forma legal uma opção transparente e individual de passageiros com o intuito de suprir as deficiências, principalmente de horários e custo, passagem no caso, em relação ao serviço de transporte público e passageiros de nosso município. Ressalta-se que essa modalidade de transporte já é usual em municípios vizinhos e esperamos que traduza em satisfação e segurança para os munícipes que necessitarem de sua utilização. Ilustres colegas vereadores, são essas as justificativas que encontro para encaminhá-los a votar, para conclamá-los a votar favoravelmente o mencionado projeto de lei. Sala das Sessões, 11 de junho de 2013, Alzimiro dos Santos Dias, vereador. Flávio de Almeida Ribeiro, Flávio Banana, vereador.
Requerimento número 80/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à CCR Nova Dutra, a fim de que aquela empresa envie representante com o projeto de construção de uma nova estrada para fazer uma reunião com os moradores da Vila Cristã, na Serra das Araras, no nosso município, para que esses sejam informados a respeito da duplicação da estrada e, consequentemente, desapropriação de suas casas. Uma nova estrada será construída naquela localidade onde vivem aproximadamente 20 famílias e que não sabem até o momento qual será o seu destino, deixando-as totalmente preocupadas, pois não foram informadas sequer sobre o valor de que cada uma delas receberá pelo seu imóvel. Inclusive, os barraqueiros não sabem como e onde ficarão, deixando-os transtornados, visto que alguns sobrevivem da venda de seus produtos naquelas barracas. Para tanto, solicitamos que tais esclarecimentos sejam levados aos moradores daquela comunidade. Sala das Sessões, 17 de junho de 2013, João Roberto Ladeira, vereador. Indicação número 405/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a realização de obras para drenagem de água pluvial na residência localizada na rua Epitácio Campos, número 52, centro deste município. A garagem desta residência fica abaixo do nível da rua Epitácio Campos e, quando acontecem os períodos chuvosos, a água com desnível escorre para dentro desta garagem, causando inundação e colocando em risco o patrimônio dos proprietários. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o pronto atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 406/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a execução de obras para canalização com manilhas de cimento do córrego localizado entre a rodovia Presidente Dutra e rua Valdemar Antônio da Silva, no bairro Country Club, neste município. No local residem diversas famílias que convivem com o mau cheiro deste córrego, pois o esgoto sanitário é despejado sem nenhum tratamento, além dos insetos que ali se proliferam, expondo os moradores e contraírem alguns tipos de doenças, trazendo com isso aumento dos gastos com a saúde. Face ao exposto, esperando por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências cabíveis, apresento a presente indicação aguardando o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 407/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a colocação de quebra-molas em toda a extensão da rua José Ferreira, conhecida como Beira Lago, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. Devido aos excessos cometidos por motoristas irresponsáveis que trafegam com velocidade acima do permitido em áreas urbanas, ressaltando também que essa não tem passeio público, calçada. A colocação de quebra-molas evitará acidentes, principalmente com as crianças e idosos. Face ao exposto, aguardamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal providência no sentido do pronto atendimento a esse justo reclamo. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 408/2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, no uso de suas prerrogativas legais nesse legislativo municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja determinada a secretaria competente a instalação de 5 braços de luz na rua 10 e também 5 braços de luz na rua Eucalipto, no bairro Varjão, neste primeiro distrito. A referida rua 10, citada acima, não conta com serviço de iluminação pública, no qual faz com que os moradores façam constantes reclamações, pois pagam a taxa de iluminação pública, mas não contam com a prestação do serviço. Já na rua Eucalipto existe a prestação do serviço, porém a instalação dos braços de luz é de forma intercalada, causando assim vários pontos em total escuridão. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente preposição e espero do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 409/2013, Charles Torres Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a realização de obras de captação de águas pluviais, rede de esgoto e contenção de encostas em toda a extensão da Rua do Campinho, no bairro Sossego 2, neste município. A rua do bairro acima citado, em períodos de chuva, acumula grande quantidade de água, o que está ocorrendo desmoronamento de barrancos e encostas de casas, como relatado por alguns moradores desse bairro. Tendo em vista
consta que na referida rua não possui rede de esgoto, que corre a céu aberto, causando mau cheiro e podendo ainda transmitir algumas doenças. Diante da necessidade, julgou oportuno o atendimento da presente proposição em caráter emergencial, visando preservar a vida daqueles que ali residem e circulam no dia a dia. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 410/2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja providenciada a colocação de água e luz no cemitério da Serra do Matoso neste município. A presente proposição visa dar melhor condições às famílias e amigos que necessitam fazer o uso do local em momentos de tristeza e desconsolo, razão pela qual resolvi apresentar a presente indicação, aguardando de sua excelência o senhor prefeito municipal a atenção costumeira. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador. Indicação número 411/2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente o ensaibramento em todas as estradas da Serra do Matoso neste município. A presente proposição visa facilitar o trajeto dos alunos que residem na Serra do Matoso e também facilitar o escoamento da sua produção agrícola e da agropecuária. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador. Indicação número 412/2013, o vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira, o Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa e apoiado pelo ilustre vereador Flávio de Almeida Ribeiro, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a construção da calçada e meio-fio em todas as ruas do bairro Varjão, neste município. Devido ao crescimento populacional do referido bairro, o movimento de veículos aumentou acentuadamente e, com isso, cresceu o risco de acidentes. A obra acima solicitada visa dar mais tranquilidade e segurança aos moradores que por ali transitam, dividindo o espaço da rua com os veículos. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador, e Flávio de Almeida Ribeiro, Flávio Banana, vereador. Indicação número 413/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a possibilidade urgente de obra de reparo, manutenção e limpeza na fossa situada na Rua Fonseca, no bairro Vila das Palmeiras, neste distrito. A fossa supracitada encontra-se com sua tampa quebrada, necessitando de limpeza, pois o mau cheiro vem causando desconforto aos moradores. Vale ressaltar que no bairro residem muitas crianças e o risco de ocorrer acidente grave é grande devido à sua profundidade. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Indicação número 414/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a implantação de uma academia da terceira idade na praça localizada na estrada Rua Valdemar Antônio da Silva, bairro Country Club, 1º Distrito. A solicitação acima, em referência, vem de encontro aos anseios dos moradores daquela localidade em virtude do crescente número de idosos e com a implantação da referida academia, eles terão um local para praticarem seus exercícios, com isso trazendo uma melhoria na qualidade de vida. Faço o exposto, esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresenta a presente indicação, aguardando o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 18 de junho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador. Moção número 06/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, apoiado pelos demais vereadores com assento nesta casa, no uso de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de aplausos ao time de futsal Bons Amigos Piraí, ao técnico Neto Colucci, à secretária Vânia Margarida Fajardo Reis Ferreira e ao patrocinador José Maurício de Carvalho pela vitória na Copa Rio Sul de futsal conquistada no dia 15 de junho do corrente ano no ginásio Ilha São João, em Volta Redonda. Os atletas do time de futsal
Bons Amigos Piraí, se destacaram conquistando o título de campeão da Copa Rio Sul de futsal, o que muito enaltece o nome de Piraí, graças ao esforço e dinamismo de todos os que participaram do evento. Os homenageados, com o apoio de todos os colaboradores, realizaram um trabalho de muito dinamismo, conquistando o respeito e a admiração de todos aqueles que neles acreditaram, razões pelas quais resolvemos apresentar a presente moção de aplausos para que fique registrado nos anais desta casa. Sala das Sessões, em 18 de junho de 2013, Júnior Rocha, vereador, Luiz Fernando Colucci Júnior, Flávio de Almeida Ribeiro, Enderson da Silva, José Paulo Carvalho de Oliveira, Darley Gomes de Moraes, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Wilden Vieira da Silva, Charles Torres Dias, Alzemiro dos Santos Dias e João Roberto Ladeira da Costa, vereadores. Ofício número 042/2013, do Conselho Municipal do Idoso. No dia 25 de junho de 2013, terça-feira, estaremos realizando a nossa 21ª reunião ordinária da gestão 2011-2013 e sexta reunião ordinária de 2013. Estamos solicitando de Vossa Excelência o que segue abaixo. 1. Que seja criado um destaque alusivo àquela data na reunião do egrégio Corpo de Vereadores de 17 de junho de 2013, segunda-feira, tão importante para todos os idosos e idosas de Piraí. 2. Que sejam reservadas ao nosso Conselho as instalações da Câmara Municipal das 14 horas até as 16 horas. 3. Que seja cedido para conduzir o cerimonial o estimado e eterno parceiro dos idosos e idosas, senhor Getúlio de Oliveira. 4. Que seja cedido e patrocinado pela Câmara Municipal, um chá para os idosos e idosas, estimado entre 80 e 90 pessoas, ao término da solenidade prevista para as 16 horas. 5. Que seja disponibilizado os recursos de multimídia da Câmara Municipal. Como de praxe, contamos com o costumeiro apoio de Vossa Excelência, sem o qual ficaríamos impossibilitados de atender aos anseios da nossa comunidade de idosos e idosas de Piraí. A presença de Vossa Excelência e egrégio Corpo de Vereadores será motivo de orgulho para o Conselho e estímulo à causa do idoso. Atenciosamente, Gilberto Martins Loureiro, Conselho Municipal do Idoso, Presidente. Ao excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Piraí. E, por fim, passar aqui o boletim de avaliação do vereador Enderson da Silva, Eco Estacato, né, que é do curso que foi feito na Escola do Legislativo, na ELERJ, sobre o aspecto planejamento, evidência de preparação cuidadosa, nota 9, objetivos, clareza, adequados à audiência ou ao assunto, nota 10, conteúdo, alcance, relevância, adequação, conhecimento do assunto e pesquisa, nota 9, abordagem, mensagem, embasamento e reiteração, variedade e humor, nota 8. Forma de apresentar, ritmo, entusiasmo, contato do olhar, fala audível, entonação, autoconfiança, linguagem corporal, 8,5. Linguagem, clareza, acuidade, fluência, adequação, pronúncia e sinalização, 8,9. Geral, clareza de mensagens, alcançou os objetivos, interesse, agradável, informativo, instigante, nota 10. Outros, linguagem corporal, nota 10. Professor Olinto Filho. Esse é o boletim, são as notas do curso, o motivo pelo qual esteve ausente em algumas terças-feiras, vereador Eco Estacato. Passaremos para apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única a moção número 6 de 2013 do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, apoiados pelos demais edis, apresentando os aplausos ao time de futsal Bons Amigos Piraí, ao técnico Neto Colucci, à secretaria Vânia Margarida Farjado Reis Ferreira e ao patrocinador José Maurício de Carvalho, pela vitória da Copa Rio Sul de Futsal. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham como estão. Aprovada. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Alzemiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores e o público presente. Hoje a gente vai aqui trazer uma notícia, eu acho, alvissareira, uma notícia importante, que é o último boletim informativo aqui
oficial do município da Prefeitura de Piraí, que diz: Fazenda anuncia receita em alta, gasto em queda. A audiência pública mostra que o comportamento das contas é sólido. Aí eu vou ler até alguns trechos aqui para a gente colocar como é que anda as nossas contas aqui do município. A gente tem tido realmente uma sorte muito grande, que a receita do município tem se comportado de uma maneira bastante otimista, porque houve um aumento da previsão que a gente tinha em relação aí ao primeiro quadrimestre. Apesar da crise econômica que atinge todo mundo, inclusive o Brasil e seus municípios, o comportamento das contas da Prefeitura de Piraí no primeiro quadrimestre de 2013 foi bastante saudável. Conforme dados apresentados pela secretária de Fazenda, Carmen Barbosa Coelho Gomes, a arrecadação própria da municipalidade cresceu mais de 10% em relação a 2012. O resultado primário superou as expectativas. Os dados foram apresentados no dia 29 de maio no plenário da Câmara de Vereadores durante a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013, que reuniu integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças do Legislativo Municipal e dezenas de pessoas da sociedade civil organizada. Na ocasião, a secretária falou também sobre a proposta da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, para o exercício 2014, que leva em consideração a evolução dos últimos 3 exercícios e a situação econômica do país. Conforme números apresentados, os resultados alcançados no final do primeiro quadrimestre de 2013 demonstram a sólida situação econômico-financeira e a manutenção do equilíbrio fiscal do município de Piraí, afirma a secretária de Fazenda em seu relatório. A secretária Carmen Barbosa Gomes destacou também a evolução positiva da receita própria da Prefeitura, formada pelo IPTU, Imposto de Renda de Pessoa Física, ITBI e ISS, apesar da crise econômica. Em 2009, a receita foi 8.900.000, 2010, 11.800.000, em 2011, 13.100.000, em 2012, 14.700.000. Outro aspecto destacado pela secretária é que, embora a receita arrecadada no primeiro quadrimestre tenha sido 98% da presumida, 50.200.000, em vez de 51.200, isso não quer dizer que a receita reduziu. Ela apenas não se comportou como previsto no orçamento, em virtude do rendimento não satisfatório de aplicações, mas não ficou aquém dos últimos 3 anos. Por outro lado, a arrecadação de abril, 14,5 milhões, superou em quase 3 milhões a de março, apontando boas perspectivas para o segundo semestre. Além disso, mostramos prudência nos gastos em função da crise econômica. A despesa prevista era de 43.800.000, mas executamos, quer dizer, gastamos 36.900.000, o que representa uma economia de quase 7 milhões, afirmou Carmen Maria. Quanto ao resultado primário, o previsto para todo o exercício 2013 é de 12.800.000, mas só nos 4 primeiros meses está em 10.400.000, o que sinaliza comportamento satisfatório das contas. O resultado primário reflete a capacidade do município de pagar despesas sem contar com os rendimentos financeiros. Rendimento financeiro é o dinheiro de aplicação que, às vezes, fica retido aí nos bancos, aí tem um rendimento financeiro. Fico muito feliz, isso aí é uma sinalização muito boa. Eu trago notícias em todos os sentidos que possa alimentar o que a gente pode estar sempre assim torcendo para que aconteça no município. Que a gente bata aquela arrecadação que está prevista de 154 milhões. Com certeza, eu posso dizer para vocês, com os investimentos aí, provavelmente as obras que vão ser executadas aí pela Ambev, pela Light e provavelmente pela CCR, a Nova Dutra, a gente, sem dúvida nenhuma, vamos ter avanços aí nessa receita. Hoje a gente tem visto que tem o município de Piraí uma solidez muito grande, responsabilidade na condução dos gastos públicos, é o que está escrito aqui e que retrata. Esse jornalzinho é o 1135 de 3 de julho de 2013, está disponibilizado para toda a nossa população. Eu acho isso muito importante. Contradizendo, às vezes, alguma coisa, eu vou trazer uma notícia para vocês, que eu procurei ontem, uma pessoa me informou, um funcionário da empresa que chama Flecha, é a fábrica de parafuso ali, ao lado da IMBP.
ele me disse que a empresa estava trocando o controle acionário e que provavelmente a unidade Piraí vai ser fechada. Foi medido por uma empresa que a informação que ele me deu que era de Friburgo. Hoje eu liguei para um rapaz que faz parte do sindicato dos metalúrgicos de Barra do Piraí e ele me confirmou a notícia de que o Ronald disse que vendeu a empresa, não era um controle acionário que parte era dele e uma parte não era dele, e que realmente ele não sabe o que vai ser feito ali. Então a gente tem que ter uma responsabilidade, essa Câmara Municipal tem uma responsabilidade muito grande com essas empresas que vêm se instalar em Piraí. Porque é um troca-troca. A gente viu o que aconteceu com a Loes, agora está acontecendo com essa empresa lá, que é a fábrica de parafusos, e isso vai deixar a gente desempregado em Piraí. A gente não sabe como é que vai ser o amanhã de centenas ali de famílias que dependem daqueles empregos. É uma coisa que deixa a gente bastante preocupado. Então, acho que a gente tem que ter uma responsabilidade ao ver essas empresas que vêm se instalar no município de Piraí. Já estou trazendo para vocês em primeira mão, procurei confirmar a notícia, liguei para uma pessoa que é diretor da parte do Sindicato dos Metalúrgicos, eles estiveram com o Ronald, e o Ronald falou que não tem mais nada a ver com aquela empresa, que realmente ele passou o controle acionário daquela empresa que fica ao lado da IMBP, que é onde a antiga IFER, que também veio, fechou, aí foi aberta essa fábrica de parafusos, hoje ela não mais pertence ao Ronald Carvalho, ela foi transferida o controle acionário e não se sabe. Inclusive, os funcionários estão paralisados. Os funcionários estão em greve, já em virtude, porque a informação que chegou é que a fábrica será fechada. Então, é mais um ponto que vem para trazer prejuízo ao nosso município. Uma parte. Não é uma fábrica de roupa lá? É de parafusos? Parafuso, chama Flecha. Era controle, pela informação que eu tive, do Ronald Carvalho. A fábrica de roupa, não é bem ao lado. Parafuso. Não é bem ao lado, ela é um anexo à IMBP. É um anexo que tem lá e que realmente não vai... Tá. Não é a antiga IFER, não é, porque ali é uma fábrica de roupa. Eu estou dizendo que a IFER foi fechada, a outra que vai ser fechada é a chama Flecha. Tá, mas e era do controle acionário do Ronald. Não é no mesmo local, é no mesmo não local? É mais. Entendeu? Obrigado. Senhor. Aí a informação que eu fui buscar nesse sentido, os funcionários estão em greve, estão paralisados devido a essa informação que já chegou aí para a gente, que é bastante negativo. Um outro ponto que a gente quer ressaltar, o Rio de Janeiro, a gente viu essas manifestações da noite de ontem, foi uma coisa, eu acho que, extremamente violenta. Eu sou pela democracia, o Brasil está convivendo com a democracia tem muito pouco tempo, e eu acho que, às vezes, estão extrapolando um pouco os limites, às vezes, dessas manifestações. Eu, no meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, a gente vê que realmente a democracia tem certos momentos que, às vezes, a política nossa não tem sido direcionada pelo caminho da ética, da transparência, da moral dos costumes. Isso, eu acho que por trás desse aumento de passagem que eles estão colocando como o momento maior de repulsa, não é bem uma verdade. Tem momentos de infiltração política ali, outras razões embutidas nisso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil está sendo olhado pelo mundo inteiro. Essa Copa das Confederações, com mais o fato do Brasil vir a sediar uma Copa do Mundo, foi gasto uma fábula aí, essa Copa do Mundo, a gente faz só um comparativo. A Copa do Mundo da Alemanha custou 13 bilhões. A nossa vai custar mais de 27 bilhões de reais, saindo praticamente todo esse dinheiro dos cofres públicos. Então, hoje, eu acho que a nossa população, essa explosão de consumo que houve, o problema sério que está voltando à inflação, a inflação nada mais existe um equilíbrio no mercado que chama lei de oferta e de procura. O que acontece em alguns momentos que a gente viu, por exemplo, do excesso de consumo que começou a elevar, principalmente no ramo dos alimentos. Um dos problemas mais sérios que a gente vive no mundo é que hoje existe praticamente um monopólio das empresas que controlam os grãos, os nossos alimentos. Hoje a gente tem a Cargill, a Bunge, que é uma empresa gigantesca, a Nestlé e outras empresas de grande porte, que elas praticamente monopolizam todas as safras produzidas pelo mundo afora. A partir do momento que eles começam a especular com esses alimentos, os alimentos têm uma alta de preço, além do grande consumo que hoje o mundo inteiro tem um consumo muito grande. O Brasil hoje, realmente, uma classe média deu um salto de qualidade, a baixa renda também conseguiu acessar uma série de serviços.
uma série de bens duráveis, uma série de produtos supérfluos, que deu realmente uma explosão de consumo, e isso trouxe praticamente hoje um descontrole com relação à meta de inflação. E isso trouxe uma insatisfação da população. Realmente os alimentos hoje, quem come fora tem observado, estão caríssimos. Então, essas manifestações que a gente viu ontem no Rio de Janeiro, eu achei assim uma coisa realmente ordeira. No seu primeiro, na primeira etapa, já na hora de finalizar aquele problema que houve com a Alerj, e houve naquele Banco Itaú ali, quase que praticamente ali em frente à Alerj, ali, fica na Rua da Assembleia, foi realmente uma coisa degradante. Eu acho que a nossa população é uma população ordeira, uma população que sempre primou pelos seus direitos dentro da democracia ali. Eu acho que extrapolou um pouco. Houve uma violência terrível, inclusive com relação à tropa que estava lá para poder controlar a ordem pública ali. Houve um policial bastante espancado. Naquele momento, naquele banco, eu vi a filmagem hoje pela manhã e tive, às vezes, uma impressão de que realmente havia gente ali que estava com aquela ímpeto de querer tirar a vida de alguém, de querer fazer um ato terrorista. Eu fiquei muito triste de ver aquele momento de manifestação. O público hoje briga demais para ver uma ética dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras, o nosso Poder Executivo gastando de maneira correta o dinheiro para a educação, o dinheiro para a saúde. A nossa mobilidade urbana precisa realmente dar uma reflexão nisso. Hoje as passagens de ônibus aí tem que se correr atrás para ter um subsídio, porque tem pessoas que pegam 3, 4 ônibus para poder chegar ao trabalho. Essa situação do pessoal que vive na Baixada Fluminense, a grande maioria é muito gente pobre. Então, eu acho que chegou um limite e o nosso povo começou a se manifestar. As manifestações podem ser através do voto, a manifestação pode ser através de umas bandeiras, das faixas. Tempo esgotado, vereador. E a gente não quer ver isso para o Brasil, para que retroaja e venha novamente aí uma ditadura imperar nesse país. Obrigado aí, presidente. Vereador Charles Torres Dias. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Quero comentar a respeito do ocorrido, o que vem ocorrendo no país nesses últimos dias, como já comentado aqui pelo nobre vereador Alzimiro, essa manifestação, toda essa movimentação que vem acontecendo em prol, em busca de direitos dos nossos cidadãos. Sabemos que por trás dessas movimentações, normalmente existem grupos com interesses maiores, grupos políticos que visam buscar, angariar aí votos nesse momento de dificuldade que o país atravessa. Contudo, eu acho que, apesar de democrático, toda e qualquer movimentação, manifestação popular, democraticamente, deve ser feita de forma ordenada. Eu participei de vários eventos no passado, no Rio de Janeiro, o movimento das diretas já, ainda muito jovem. Eu estive na Cinelândia quando mais de cerca de 1 milhão de pessoas ali se aglomeraram, se reuniram para reivindicar, para pedir, para brigar pelo direito de nós podermos votar e eleger os nossos governantes. Então, eu acho que são movimentos como esse. Aquela época, eu me lembro, não houve atos de violência. Mas vejo hoje que essas manifestações se espalharam pelo Brasil. Não só o estado de São Paulo, como vínhamos assistindo nos últimos dias, mas também o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vários outros pelo Brasil afora. O que eu entendo é que, apesar de achar também que há um cunho, uma conotação política no que diz respeito à orquestração desse movimento, eu entendo que o povo também, não só os jovens, como no passado, os caras pintadas que foram pedir o impeachment do Collor, na minha opinião, houve naquela época também uma participação efetiva muito grande por parte da mídia, principalmente da Rede Globo, que se sentia extremamente prejudicada dentro do governo Collor. Ela incentivou e criou todo o clima necessário para que a coisa transcorresse como foi. Mas eu entendo que hoje não são só os jovens, como nós podemos observar,
nessas manifestações. São pessoas também mais maduras, idosos, que estão participando, que estão ali expressando a sua revolta, o seu repúdio no que diz respeito, principalmente, aos desmandos do país. Eu acho que nosso povo, enfim, finalmente, está se mostrando cansado de tanta covardia, de tanta roubalheira. Está se mostrando cansado dos políticos que nós temos, desses homens que comandam, que coordenam, que governam o nosso país dessa forma desigual, segregando, separando, dividindo, buscando quase sempre, na maioria das vezes, só aquilo que lhe traz benefício próprio. Então, eu acho que o momento é ímpar para o Brasil. Volto a afirmar que discordo com a parte da violência, das agressões, do vandalismo. Eu acho que não é assim que se resolve as coisas. Mas quero deixar o meu registro aqui. Eu sou 100% favorável aos movimentos que estão acontecendo. Espero que eles continuem a acontecer. Espero também que se reduza o índice de violência, apesar de saber de que em grandes aglomerações isso é quase que inevitável. Nós precisamos nos preparar, nossa polícia precisa se preparar para movimentos como esse. Nossos policiais se mostram, em algumas situações, muito despreparados, muito agressivos. Eles não conseguem coordenar, ordenar, né, grandes concentrações. Então, é um processo evolutivo e acho que é um processo marcante para a história do nosso país. Espero que os movimentos continuem para que nós possamos, no futuro próximo, fazer com que os governantes, com que os administradores desse país, com que o poder executivo, legislativo, judiciário desse país passe a enxergar o povo de uma outra forma, passe a entender que nós somos uma nação, que nós somos um conjunto de pessoas, que nós não somos partes, né? Nós somos uma coisa só, nós somos um país e precisamos que esse país tenha ordenamento, precisamos que esse país traga igualdade e que mantenha sempre para todos o direito de liberdade. Quero também comentar, a gente tem feito nessa casa aqui, ao longo do mandato, eu fiz ao longo do mandato passado, diversas indicações, outros colegas fizeram, a respeito da questão da manutenção das nossas estradas, principalmente as estradas vicinais. Nós tivemos, nos últimos anos, vários investimentos em pavimentação. Várias estradas foram asfaltadas, várias ruas, mas não o suficiente, nós ainda temos uma carência muito grande. E eu vejo hoje o nobre colega Mário Hermínio solicitou aqui o ensaibramento, né, e manutenção da estrada da Serra do Matoso. Tal pedido é feito pelo menos 2 vezes por ano, às vezes até 3 vezes por ano, em função da necessidade, chuvas, né, o trânsito de veículos acaba provocando abertura de buracos, enfim. Então, é uma necessidade constante. Eu sugeriria, acho que nós deveríamos fazer aqui uma indicação ao excelentíssimo senhor vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão, que é o nosso, né, um representante do governo do Estado, mas, mais do que isso, um representante de Piraí, por ser, obviamente, ele piraiense. Vários projetos foram desenvolvidos nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, com o intuito de fazer com que essas rodovias, com que essas vias e com que ruas sejam asfaltadas, trazendo assim uma melhor condição de trafegabilidade, trazendo assim uma maior dignidade aos cidadãos que necessitam se utilizar dessas ruas e vias. Foi criado o programa Asfalto na Porta pelo governo federal e que o país todo foi contemplado, o estado do Rio foi contemplado, vários municípios, se não quase todos, foram contemplados, Piraí não, Piraí ficou de fora. O governo do estado acaba de licitar agora uma obra em torno de R$ 1.100.000 e que contempla toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse projeto se chama Asfalto no Bairro. Os bairros, as cidades vizinhas do Rio de Janeiro, que formam a região metropolitana, receberão esses investimentos, receberão asfalto nas suas ruas. Eu penso que um projeto como esse poderia ser desenvolvido para o interior do Estado. Né? Asfalto no interior, talvez, sugerir um nome aqui. Então, eu gostaria de contar com os colegas que, oficialmente, na segunda-feira próxima, na próxima sessão, eu gostaria de fazer uma indicação
ao excelentíssimo senhor governador, onde nós pediremos para que talvez dessa forma a gente consiga de vez resolver o problema, principalmente da Serra do Matoso, que há muito carece de um investimento desse nível. Entendeu, nobre vereador? Uma outra questão importante que a gente destacou aqui foram os atos de vandalismo cometidos em Piraí. E eu queria retomar isso rapidamente, porque talvez tenham esses jovens se espelhado, né, se empolgado com o que viram na televisão. A televisão influencia muito a vida do cidadão. A televisão está na casa de todos, em todos os lares, por todo o Brasil, no mundo inteiro, e talvez alguns tenham entendido que aquilo ali era uma forma de protesto. Talvez esses nossos jovens, aqueles que cometeram esses atos, tivessem a fim de se manifestar, né, manifestar a sua insatisfação com um quadro ou outro qualquer da nossa sociedade. Infelizmente, o fizeram de uma forma extremamente negativa, né? Vamos torcer para que os mesmos entendam e percebam que o caminho não é esse. O caminho é o do entendimento, é o do diálogo, é o da discussão. Sem esse, realmente fica difícil, né? Violência não é o que nós queremos. Nós queremos é que as coisas aconteçam, que o ritmo seja acelerado no que diz respeito a resultados, mas sem que para isso haja necessidade de atos de violência. Muito obrigado, senhores. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 25/2013 dos vereadores Flávio Ribeiro e Alzimiro dos Santos Dias, que obriga os estabelecimentos de ensino básicos municipais a divulgarem o índice IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicas do requerimento número 78/2013 do vereador Darley Gomes de Moraes, cálculo da correção do pagamento dos impostos da Prefeitura em atraso no posto de atendimento da Secretaria de Fazenda em Arrozal. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicas do requerimento número 79/2013 do vereador Enderson da Silva, a 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mais atenção quanto ao horário de funcionamento... mais atenção quanto ao horário de funcionamento dos bares e carros de som no município. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Vereador José Paulo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu fiz uma indicação, e às vezes a pessoa pode pensar que ser boba. Essa fossa do qual eu indiquei, a tampa, ela está sem tampa, que foi quebrada, num bairro onde ela não tem proteção mais nenhuma em volta dela, um bairro onde tem muitas crianças. Você imagina uma criança brincando e caindo dentro de uma fossa dessa e morrendo. Aí vão querer discutir, matar, brigar, não vai adiantar mais nada. Porque nada vai trazer a vida de uma criança de volta, ou até de um adulto, que possa escorregar e cair. Eu acho que isso são coisas que tinham que ser vistas com muito carinho pela secretaria competente, para que isso não poderia, de jeito nenhum, ter que nós pedirmos isso aqui. Isso é uma coisa muito séria, para nós termos que ficar aqui pedindo para tampar uma fossa aberta. Não estou falando do mau cheiro, não. O mau cheiro não mata. Incomoda, mas não mata. Mas imagina uma criança caindo, né? E fiz uma educação junto com o Flávio para que façam calçadas e meio-fios no bairro do Varjão. Lá, se eu não estiver enganado, não tem calçada nenhuma, a não ser no centro, ali perto daquele mercado. As demais ruas não tem. Embora algumas apertadas, vai ser um pouco difícil de fazer até uma calçada, mas nós temos que respeitar a acessibilidade das pessoas, porque andar no meio da rua, o trânsito vai cada dia mais aumentando, principalmente nas ruas principais, e
as pessoas ficam expostas. Sem contar que vem o mato. Tudo isso, além de causar uma aparência feia, nós temos que respeitar as pessoas, dando a elas o direito de ir e vir, sem que corram risco de vida. Quero falar sobre o projeto de lei do mototáxi. Eu acho um projeto bom. Nós temos que entender que as coisas têm que se modernizar. Acho que uma moto gasta pouco, pode ser bem mais barato, isso pode ser muito útil para Piraí, principalmente a moto que pode, no engarrafamento, coisa que não acontece em Piraí, mas pode ter, ela vai e volta muito mais rápido. Eu acho um projeto bacana, acho que vocês estão de parabéns, tá, Osmiro e Banana? E que depender de mim para poder aprovar, pode contar comigo. Sobre o acontecido esse final de semana, infelizmente a gente às vezes não quer falar, mas tem que falar. Como a gente não sabe quais atitudes tomar certo, porque a gente foi criticando, eu tenho certeza que o nosso comandante Gerósio é uma pessoa competente e eu gostaria que o presidente pedisse a ele uma reunião com a gente aqui, com os nossos vereadores aqui, para que nós pudéssemos perguntar, ele informar a gente como que se procede num caso desse, porque, na verdade, nós estamos mais cobrados do que... Não vamos citar nome de policiais, nem ninguém que tenha tido atitudes essas que contrariam com as pessoas que estavam lá sofrendo, os moradores do local ali, que não deixaram de dar assistência, que não foram lá ver o que é. Então, eu acho que a melhor atitude seria chamar o nosso comandante, que eu tenho certeza que é uma pessoa muito competente, para nos explicar. Tá, presidente, eu gostaria que a gente fizesse um convite a ele. Eu acho que nem caberia um convite oficial, tenho certeza que ele vai se prontificar a vir aqui nos explicar. Já foi anotado, vereador. E o mais... É isso mesmo. Muito obrigado. Alzimiro dos Santos Dias. Bom, companheiros, só para encerrar, eu também fiz uma indicação pedindo a canalização de uma vala. É um córregozinho, é uma pequena quantidade de água que vem vertendo lá da rua Capitão Manuel Torres e deságua no rio Piraí. Ali já construíram uma série de casas em ambos os lados, um lado um loteamento localizado, o outro são pessoas que são poceiras. Mas ali realmente fica um mau cheiro muito forte, as pessoas realmente construíram muito em cima da onde passa esse córrego, e se viesse a canalizar, sem dúvida que haveria uma área útil maior para esses moradores e traria também uma qualidade de vida melhor. É mau cheiro, é realmente ali, convivendo diariamente ali, tem ratos, dá muito mosquito, então realmente eu acho que o pessoal que está ali convivendo naquela área, se houver uma canalização, nós temos uma fábrica de bloco instalada, uma fábrica de tubos de cimento, e de bloco também, instalada no município, eu acho que, sem dúvida nenhuma, não é um custo tão oneroso para os cofres públicos do município, se fizer uma obra ali que vai trazer um resultado social bastante relevante. Fiz também um pedido de quebra-molas, é uma coisa que realmente é cultural no Brasil, o problema sério que a gente vê, principalmente em Piraí, a gente tem observado isso, a falta de passeio público, é a calçada. A gente constrói, infelizmente os loteamentos não deixam, eu acho que área destinada à parte de calçadas, e acontece às vezes as pessoas os pedestres que precisam de utilizar as ruas, estão sempre correndo risco, porque a cada dia que passa a gente vê o crescimento, como hoje está chegando no limite aí de saturação, as nossas ruas de Piraí, observem em horário de entre 9 e 11 horas, e depois, durante o dia também, a dificuldade de você conseguir estacionar um veículo. Realmente, hoje, a explosão que houve aí de consumo e de compra de bens duráveis, principalmente automóveis, com a facilitação do crédito, foi uma coisa assim assustadora. A gente realmente, hoje, para conseguir um lugar para parar, próximo à Câmara, à Prefeitura ou na Barão do Piraí, é muito difícil.
Vai ter que se... A gente fala em mobilidade urbana, é exatamente isso. A gente vê que há saturação de todas as grandes capitais no Brasil, de um modo geral, e Piraí, apesar de ser uma cidade de interior, também hoje está comprometida a solução de trânsito aí. A gente vê na Beira-Rio, em alguns momentos, difícil, às vezes, quando tem um caminhão que vai lá fazer uma entrega, difícil, às vezes, quando você está aqui no centro da cidade, você precisar... Deveria até existir vagas para banco, vagas para as farmácias. Infelizmente, aqui a gente está vendo um pouco desordenado esse controle nosso aí da parte de tráfego. Então, eu pedi o quebra-mola lá para a rua Beira-Lago, logo no início ali eu sei que tem, mas tem famílias que moram mais à frente da José Ferreira e que realmente têm me reclamado, principalmente com relação a abuso de motoristas. É cultural que a gente vê, os carros são feitos aí com uma potência de motor muito boa e algumas pessoas, questão cultural, mesmo estando em área urbana, abusam um pouquinho do limite de velocidade e isso traz risco, principalmente para idosos e crianças. A criança realmente, aquela criança muito espevitada, tem hora que ela, com a desatenção, pode sofrer um acidente de natureza grave. Então, eu estou pedindo quebra-mola para lá. É o único meio que a gente vê hoje em que, às vezes, o motorista ainda respeita no sentido de não andar com excesso de velocidade, principalmente nessas áreas de maior fluxo de pedestres. Eu morei no bairro do Asilo muitos anos, a gente vê que hoje, realmente, alguns motociclistas e motoristas realmente abusam. Hoje a minha mãe está com 82 anos de idade, a gente tem uma certa preocupação com ela e com os outros idosos lá do bairro, que o bairro já tem o nome de asilo, então às vezes a gente, pela tendência, diz assim que é onde estão reservados aos idosos, é lá no asilo. A minha mãe está lá, é a minha maior heroína da minha vida, e a gente tem que estar ajudando também nesse sentido, a estar preservando as vidas também das outras pessoas. Isso eu fiz o pedido, é no bairro da Ponte das Laranjeiras. Voltando, às vezes, aí a esse assunto que a gente comentou agora há pouco, o problema que a gente tem que estar observando no município de Piraí, eu tive a informação que teve uma festa de Santo Antônio e depois teve também assim, uma coisa, tipo um som ao vivo ali, na antiga Casa de Madeira. Agora, sempre a gente observa, isso é um dogma que vem já há milhões de anos. O preço da paz é você estar preparado para a guerra. Hoje, por exemplo, a gente tem forças armadas. Para quê? Não tem guerra. O Brasil, desde a Guerra do Paraguai lá, ele não participa de nada em termos de guerra em nenhuma das nossas fronteiras. E qual é o motivo da gente ter forças armadas? É a prevenção que a gente precisa. Hoje, a gente tem as forças auxiliares, a Polícia Militar e temos a Polícia Civil. Eu, sem dúvida, que vamos pedir aí, junto ao comandante da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, para que nos ajude nesse aspecto da prevenção. É a situação de estar sempre presente ali uma patrulha. Eu fiz uma vez um pedido para que houvesse ali, próximo aqui à rodoviária, um ponto ali que ficasse esses policiais ali, que fica mais fácil o deslocamento para um evento qualquer que tem aqui no centro. Como teve essa festa, o pessoal da igreja realmente teve um certo cuidado, botou algumas pessoas que são seguranças particulares, mas saiu dali daquela área onde estava a festa, aconteceu todo esse mutim, essa briga, esse negócio do quebra-quebra que houve logo depois que estava já se encerrando a festa, além desse som que teve ali na antiga Casa de Madeira. Então, a gente precisa realmente da prevenção. Os policiais, que onde tiver uma patrulha, onde tiver um policial, geralmente há um certo respeito, há uma certa credibilidade com relação à segurança. Isso, sem dúvida, a gente precisa pedir ao nosso policiamento. Beltrame, é o nosso secretário de Segurança no Rio de Janeiro, vem prestando um trabalho maravilhoso em termos de segurança, fazendo lá as UPPs na cidade do Rio de Janeiro, e hoje aqui, como a cidade do vice-governador, com a maior atenção, com a maior gentileza, ele vai nos atender aí e resolver esse problema, que eu tenho certeza que são problemas que, para a área hoje, que o grande foco hoje, o alvo da gestão Cabral, tem sido a segurança. É as UPPs, que já passou de 33 comunidades já pacificadas, e vem também com o intuito de preparar o Brasil aí para a Copa do Mundo e preparar o Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016.
E ele tem lá, diariamente, a intenção de chegar a 60 mil homens no efetivo da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje está em torno de 45, 46 mil homens que estão sendo treinados e estão aí trabalhando na repressão. Tem as forças especializadas, que é o Batalhão de Choque, e tem lá isso tudo que a gente tem observado aí nas UPPs. São pessoas, os novatos vão sendo treinados para trabalhar na UPP, aqueles que não têm ainda vínculo nenhum, vício nenhum do exercício da repressão em cima das comunidades. 1 minuto, vereador. Então, a gente tem observado que aqui em Piraí, com essa pressão que houve, principalmente das situações que houve das UPPs no Rio de Janeiro, às vezes ele vem para Barra Mansa, vem para Barra do Piraí, vai ali para Volta Redonda, e às vezes pode sobrar alguém que, infelizmente, venha trazer alguma coisa de ruim para o nosso município em termos de segurança. E toda cidade que tem um crescimento, geralmente, vem também junto o crescimento dessa parte da violência. Então, a gente precisa estar bastante atento a isso, porque Piraí, com todos esses anos que tem de existência, sempre foi uma cidade bastante simples e bastante ordeira. Então, se Deus quiser, a gente fazendo um pedido aí com a Polícia Militar aí, chamando também o delegado Marcelo Haddad, com certeza nós vamos acabar com esse problema que houve nesse final de semana aí. Obrigado. Vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Nós tomamos posse aqui no dia 1º de janeiro, né? E na ocasião eu ainda estava respondendo pela Associação de Moradores do Varjão e fiz um pedido ao secretário de Obras, que é sobre braços de luz, né, da Rua 10, como aqui estava em recesso, né, no mês de janeiro, fiz pela Associação de Moradores. E após isso, falei com ele por telefone três vezes, e uma diretamente, né, com ele, e a resposta dele é que iria atender o mais rápido possível. Nisso, né, já está se passando 5 meses, 6 meses, né? Então, eu gostaria de fazer assim, um apelo, tomara que os secretários e ele, né, de obra, o secretário de obra e outros secretários estejam assistindo essa sessão, para que dê uma resposta para a gente, uma resposta assim, verdadeira. Eu prefiro ouvir dele, de qualquer secretário, que vai atender o pedido daqui 1 ano, daqui 2 anos, do que falar para a gente que vai atender o mais rápido possível e passar aí 5, 6 meses. Né? A gente sabe, né, todos nós sabemos que na política, quem tem um contato direto com o povo somos nós, vereadores. Né? Então, situações como essa faz a gente passar por mentiroso na rua, né? Que a gente é cobrado e tal, o cara apresenta lá a conta, aqui é descontado aqui na minha conta, taxa de iluminação pública, e na minha rua não tem a iluminação. Aí você fala, não, eu já falei com o secretário, ele falou que vai atender o mais rápido possível, né? E está essa demora toda. Sobre o projeto de lei que nós fizemos, eu e o vereador Alzimiro, né, sobre o mototáxi, eu acredito que a maior importância, né, de ter essa prestação de serviço aqui no município, na minha opinião, é devido à geografia, né, do município. Você vê, Saroli, até o Asilo, são bairros próximos aqui ao centro, mas tem a dificuldade de geografia, né, a altura, tudo no alto. Acredito que isso ia facilitar bem aí, principalmente aos moradores daqui, do centro, né, dos bairros vizinhos aqui do centro aqui. Pelo valor também, né, que a pessoa vai pagar, na Baixada lá, anda lá um trecho bom, lá R$3, R$2 de moto. Né. Sobre as manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil, você vê, há pouco tempo atrás, a gente comentou aqui, né, eu falei que a corrupção, né, é um do problema maior que tem no Brasil, e essas manifestações são válidas. Eu acho que, né,
vai intimidar um pouco o político corrupto, né? Eu acho que ele vai, através de várias manifestações assim, ele vai começar a pensar 2 vezes, né? O povo está atento, né? Sou contra também assim, a violência. É claro que não são todos ali os participantes dessas manifestações que fazem isso, é grupo. O grupo mal intencionado ele tem em todo lugar, tem na escola, né, pode ter na prefeitura, pode ter aqui na Câmara, grupo mal intencionado. Infelizmente, né, a gente não está livre disso. Obrigado, presidente. Presidente, só um minutinho, por favor. Dá licença enriquecer as palavras. Pois não, vereador. Enriquecer as palavras do vereador Flávio. Ele está esperando a resposta há 6 meses. Eu estou esperando a resposta há 4 meses, a respeito que eu fiz uma solicitação verbal, o ilustríssimo senhor vereador Eco estava perto, onde eu fui abordado e falaram o seguinte, que estamos escrevendo demais aqui na Câmara. Certos assuntos não precisa ser feita indicação, certos assuntos não precisam ser feito ofício. É só ligar para a secretaria ou até mesmo para essa pessoa, Alex, da iluminação, que estava junto comigo. Inclusive, ele falou, você pode me ligar que eu vou atender o seu pedido. Já fiz 4, 5 ligações para ele, nem resposta eu recebo. Então, não tem como a gente não fazer uma indicação, não tem como a gente fazer um ofício, ou se manifestar aqui no plenário. Eu estou esperando uma resposta para saber se o poste que está na minha rua, na Via Dutra, pertence ao posto dominante ou se pertence à prefeitura. Porque há mais de um ano, onde ficam os caminhoneiros ali, está um breu. No retorno da polícia rodoviária, quem vai para o bairro do Caiçara, ali está um ponto crítico, muito escuro, um breu. E os moradores me pediram se eu pudesse fazer essa indicação, pedi ao secretário, então eu achei que da forma, ligando para certa pessoa, ao qual me deu o telefone dele, o senhor Alex, da iluminação, eu conheço ele como Alex, e até o momento se passaram 4 meses, a lâmpada não foi trocada e eu não tive resposta para saber se o poste pertence à prefeitura ou ao dominante, para que, de repente, se pertencer ao dominante, até eu mesmo, com meu recurso próprio, eu compro a lâmpada e tento com os moradores trocar, através de uma escada rolante, alguma escada grande, não sei, tentar trocar a lâmpada. Entendeu? Então, realmente, essa resposta está sendo bem demorada. E eu acho que não tinha necessidade de nós estarmos aqui solicitando a troca de uma lâmpada, como já foi dito antigamente, né? Teria que ter uma equipe que pudesse correr os bairros, correr todo o município, se possível, à noite, e poder estar vendo quais as lâmpadas que estão queimadas, porque acho um absurdo chegar aqui em plenário e pedir para trocar uma lâmpada. Muito obrigado. Desculpe interromper aí, por favor. Que isso, foi muito relevante sua participação. E eu queria até complementar a fala de vocês dois. O Flávio falou muito bem que, por nós estarmos na ponta, somos nós que sofremos as críticas. Então, assim, eu gostaria de pedir a ajuda dos secretários, já falei com o prefeito em algumas ocasiões disso, da gente tentar trabalhar mais em equipe, e criar até um canal de comunicação via e-mail para a gente ter as respostas. Algumas questões são solicitadas verbalmente, outras formas de indicação ou requerimentos, mas em algumas situações a gente fica sem resposta e somos nós cobrados lá na ponta. Vereador, a palavra já é sua. Com certeza. Aí, ó. Tá vendo? Nosso nobre vereador Mário aqui sempre funciona. Mas para quem está chegando agora tem que se contentar com o telefone, com o microfone aqui que não está funcionando, mas obrigado aqui que ele foi piedoso. Vossa Excelência recebeu 10 em expressão corporal. Getúlio queria ver o senhor dali de cima. Beleza. Bom, sobre o que foi falado pelo Flávio, o Ladeira, né, foi feito também um comentário pelo presidente. É muito difícil a gente estar na rua, conversando com as pessoas e tendo que olhar nos olhos dela, às vezes, em alguns casos, sem resposta,
você simplesmente dizer, eu vou procurar novamente o secretário para poder ver, e a pessoa percebe que você quer dar uma resposta conclusiva, só que essa resposta não cabe a gente. Nós estamos aqui para cobrar, para pedir, para orientar. Vou citar o caso dos quebra-molas que foram pedidos lá para Rosa Machado. Eu encontrei com a mãe de uma criança, né, que há uns 10 dias atrás esteve aqui em Piraí e falou, olha, a minha filha de 11 anos, ela quase foi atropelada lá na rua, porque a escada já termina na rua, e o carro passou numa velocidade altíssima. E, às vezes, para você preservar todo o relacionamento político, porque a gente faz parte, né, do governo, ajudei a eleger o prefeito e acredito nas mudanças, mas, infelizmente, alguns casos a gente não pode deixar de falar. Por quê? A gente ouve e vai guardando, inclusive teve até algumas pessoas que falaram comigo, de 6 meses até agora surgiram alguns cabelinhos brancos aí. E, infelizmente, surge mesmo, porque você guardar algumas coisas só para você é muito complicado. E a mãe dessa criança falou, eu já sei o que está acontecendo, vereador. Eu acho que vocês, ela disse essas palavras, vocês estão esperando morrer alguém atropelado para depois ir lá e colocar um quebra-mola. Realmente, isso é um absurdo. E a gente tem que ouvir isso e vai fazer o quê? Então, fica aqui também essa indignação, porque a gente precisa de respostas, seja ela para definir um tempo, ou então para dizer para a pessoa, infelizmente, isso daí só vai ser feito mesmo no ano que vem, então não atravesse a rua nesse tempo para você não correr risco de vida. E em relação ao curso, eu quero fazer aqui os agradecimentos, né, ao presidente, aos demais vereadores, que na minha ausência sempre justificaram, inclusive ontem foi falado pelo Mário, né, que teve um curso totalmente gratuito no município, onde teve uma evasão muito grande, e o curso ocorrendo, assim, totalmente pago pelo município, inclusive passagens, enfim, esse curso que eu fiz lá pela Elerge, é um curso totalmente gratuito, ele não gerou gastos para a Câmara no sentido de ter que pagar o curso. E eu saía daqui exatamente às 16 horas, em alguns casos, às 15h30, e o retorno ocorria por volta de 11h30, meia-noite, algumas vezes peguei engarrafamento, tendo que chegar em casa 1h30 da manhã, mas não tive nenhuma falta sequer, e também não tem relatos de atraso, porque muita gente acha, né, pelo fato de ser algo gratuito, que aquilo não tem tanto valor. Eu aprendi muito nesse curso, foi de grande valia para mim, e se tiver outros dessa natureza, vale a pena nós estarmos fazendo, porque foi muito bom, independente de ser gratuito ou não. E também fazer, né, a defesa aqui de todos os vereadores. Quando nós estamos lá fora, a gente imagina que os vereadores, eles não estão trabalhando de uma forma que contemple o povo, mas quando a gente está aqui internamente, a gente sabe que a burocracia ela existe e não cabe, né, muitas coisas ao vereador, a não ser a vontade, né, de querer que aquilo mude, que aquilo seja feito de uma forma diferente. Então, eu parabenizo todos os vereadores, porque tenho visto a intenção boa, né, verdade nas intenções de gerar coisas boas, né, resultados bons para a comunidade, mas a gente sabe que às vezes demora, e essa demora às vezes gera insatisfação, mas que a comunidade tenha, né, consciência de que votou em bons vereadores, que nós estamos nos esforçando para fazer um bom trabalho. E falo isso desprovido de vaidade, porque estou falando a verdade. E também para contrariar algumas coisas que são postadas no Facebook, como foi citado ontem, né? Colocar foto do vice-governador Pezão, do ex-prefeito Tutuca, do prefeito Luiz Antônio, do Gustavo, enfim, das pessoas que fazem política no município de Piraí, que reconhecidamente, até por quem não mora aqui, houve sim um crescimento, e colocar palavras pejorativas a fim de provocar um constrangimento das pessoas que estão envolvidas com a política. Só que é bem ao contrário disso.
Eu estou fazendo parte e afirmo para as pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam na minha índole, que temos aqui um grupo, sim, que vai fazer a diferença. Boa noite. Eu só queria acrescentar... algum dos comentários que foram feitos e das indicações, algum conhecimento que eu tenho. Em relação à colocação de braço de luz e de iluminação pública, nós temos uma empresa contratada pela prefeitura, terceirizada, que faz esse serviço. O que está faltando é a gente conversar com o prefeito ou com o secretário responsável para que tenha um fiscal da prefeitura que corra os bairros e que anote os locais que estão em dificuldade, sem luz, e leve essa empresa e volte a fazer a ronda novamente para ver se realmente foi feito. Porque realmente você liga por qualquer um funcionário ou secretário e fala, não, amanhã vai ser feito. A empresa, eu acredito que a empresa roda lugares que eles são... Vai tal lugar, eles vão. Então, eu acho que deveria, o município é muito grande, fazer. Nós temos carros à vontade, nós temos uma prefeitura rica, temos as secretarias bastante equipadas com pessoas competentes. Então, nós temos que fazer essa ronda e tirar, não precisar realmente, então, um montão de papel aí pedindo para botar uma lâmpada num poste, realmente. E o digníssimo vereador tem razão, porque ele mora no bairro e as pessoas do bairro encontram com ele todo dia. Encontra com o vereador toda hora. E ele não quer saber, não, ele quer saber da paz dele, com certeza eles estão certos. Uma outra coisa, senhor, excelência vereador Alzemiro, você fez uma indicação excelente para aquele córrego lá da Valdemar Antônio Silva, onde eu tenho uma casa e o vereador Russo tem uma outra casa, tem uma casa lá também. Que, por sinal, a casa do vereador dá de fundos para o córrego. Só que hoje, vereador, para fazer um anilhamento ali é muito difícil, porque não tem como entrar mais uma máquina ali dentro, que foi apertando. As pessoas foram construindo na margem mesmo lá do córrego, e hoje é muito difícil você fazer um córrego. E outra coisa, o que tem que ser feito ali, urgente, é uma rede de esgoto, foi feito no 4 de abril, que tem que ter puxado e levado já aquela rede de esgoto. Naquela rua nossa lá, não tem esgoto, não tem rede de esgoto lá não. Lá os moradores foram canalizando para o córrego. Já foi pedido, até quando o Beto fez a casa lá em cima, a prefeitura fez uma emenda, emendou lá na servidão que teve, e acabou, ficou por isso mesmo. Que já foi pedido várias vezes, quando eu entrei aqui, logo já pediu, acho que o Russo também pediu, e vários outros vereadores já fizeram pedidos anteriores, mas nunca fomos atendidos, e ali é difícil, é um caso difícil de atender. Uma outra coisa também, vereador, Vossa Excelência falou, esse final de semana, não é o final de semana, a baderna. Todas as vezes que tem festa na cidade, a polícia se ausenta na hora do término, que é o pior momento. É a hora que as pessoas saem drogados, bêbados, chutando as namoradas, deixou ele do lado, o camarada ficou revoltado, vai ter que esperar na esquina. Então, o acompanhamento de uma patrulha, nosso centro de cidade, onde tem os eventos e as coisas, é desse tamanho. E quando tem num bairro, todo mundo sabe que vai ter naquele bairro, no bar tal, vai ter uma festinha. É só conduzir na hora que termina esses bailes, essas coisas, uma patrulha. Dá um respeito àquela população que está saindo. Né, tem pessoas que estavam apanhando, que não tinha nada a ver, rapaz. Ele estava vindo da festa dele, da festa da igreja, que teve que se deparar com aqueles vândalos. Então nós temos que realmente o comandante vir aqui, ou não sei quem representado, que faça alguma coisa que esses policiais conduzam nesse momento. Te garanto que se tiver uma patrulha rodando ali, ou duas, as pessoas vão embora em paz. Eles vão ter medo de estar puxando faca, quebrando o carro, arrebentando as coisas na rua. Tenho certeza que vai ser feito um trabalho
sem precisar bater ninguém, violência nenhuma com a polícia, nem nada. Entendeu? Então, é isso que eu queria acrescentar aí, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, só fazer uso da palavra aqui para fazer uma conclusão. Inclusive, Mário, é tão complicada essa questão, porque eu sempre fiz eventos com crianças a partir de 4 anos de idade. Para eu realizar esses eventos, eu tenho que ter autorização da polícia, e mesmo quando o evento era com adolescentes, eu nunca vendi bebida alcoólica nesses eventos. Mesmo assim, tinha que ter, né, um documento para ter uma patrulha, tinha que ter, por minha conta, seguranças no local do evento, e um evento limpo, totalmente... Bombeiro, conselho tutelar, tudo isso, para um evento limpo, que as pessoas que me conhecem sabem que os eventos do nosso curso lá é, assim, um objetivo só cultural, inclusive não tem o interesse financeiro com a realização dos eventos. Aí a gente vê um estabelecimento que a gente não sabe se tem autorização para fazer, né, bailes, shows, não tem informação nenhuma e não tem obrigatoriedade de colocar um segurança lá, porque se o nosso amigo Netinho, pegando aqui como exemplo, nosso procurador, deixar o carro dele estacionado, né, igual houve uma eventualidade que ele teve que sair de madrugada. Ele teve que sair de cantinho, né? Por quê? Porque ele poderia ser atingido por um tijolo, por uma pedra, e aí, quem vai cuidar, né, dessa parte? Quem vai fazer valer? É exatamente, né, a secretaria competente, que inclusive eu quero parabenizar o Mário, porque já tive informações que ele esteve no local, né, já notificou a proprietária do restaurante quanto a essas questões, e a polícia, que, no meu ponto de vista, por estar ali e ter presenciado a ausência por tantas horas, né, de uma patrulha, dá uma olhada com mais carinho, porque depois que alguém for sacrificado ali, inclusive pode até ser um inocente, né, aí não adianta mais, aí depois é o que o Russo sempre fala, depois que derramou o leite, não tem mais o que fazer. Obrigado. Vereador Júnior Rocha. Senhor presidente, Luiz Fernando Colucci Júnior, muito boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, as pessoas que nos assistirão posteriormente em casa, a sessão hoje está sendo gravada, aos funcionários da casa, à imprensa. Pegando uma carona aqui na fala anterior do vereador Eco, Vossa Excelência diz que está em 6 meses ficando com os cabelos brancos. Que inveja boa que eu tenho de Vossa Excelência, os meus cabelos estão acabando. Estou ficando careca. Eu queria estar ficando com os cabelos brancos. Vindo para cá, ontem foi comentado aqui nessa casa, puxado pelo nobre vereador Mário Hermínio, que a cada dia a gente admira mais, que com sua experiência está sempre nos dando aqui caminhos importantes, e também pelo vereador Prico, e acompanhado por demais vereadores, foi solicitado que ontem que a gente faça um movimento solicitando a nobre presidente do Sindicato dos Servidores Públicos uma prestação de contas aos servidores, à comunidade. E foi sugerido aqui que o Flávio, como servidor público, e o Prico, como servidor público, pudessem fazer essa solicitação, espero que o façam. Se não puder ser através dele, façamos através do Ministério Público, mas é importante que se faça, né? É muito importante cobrar, mas ser cobrado também faz parte do processo democrático. Nós vivemos num Estado democrático de direito, nosso país é laico, e aí a gente tem mão que vai e mão que vem. Passei, vindo para cá, hoje nem ia falar, a gente fica um pouco triste, tem um filhinho de 5 anos e 6 meses, fui agora à tarde buscá-lo em Volta Redonda na escola, porque não estava passando bem, e aí veio meio triste. Passei aqui por cima pela igreja, minha esposa passou para me deixar, já vi um movimento ali da presidente do sindicato, com vários engravatados, todo mundo de terno, acredito que sejam advogados, de repente, quem sabe, vem uma notícia boa e ela já está preparando a prestação de contas para apresentar aos servidores públicos. Não sei se é isso, né? Passei agora lá, ainda há pouco, vindo para cá e vi. Vamos torcer para que seja, para que ela esteja preparando uma prestação de contas para apresentar à nossa sociedade. Em relação à moção de aplausos que nós fizemos aqui hoje, não foi o vereador Júnior Rocha, foram os 11 vereadores, ao time de futsal, Supermercado Bons Amigos Piraí.
eu acho que é merecido. Há muitos anos esse time vem brigando, vem lutando, ganha lá o torneio início, chega, vai lá e ganhou o torneio início, ganha 1 ou 2 partidas e fica pelo meio do caminho. Esse ano foi campeão invicto, né? Venceu praticamente todas as partidas e culminou com a vitória, com o grande campeonato, sendo campeão, divulgando o nome de Piraí por mais de 1h30 ao vivo na TV Rio Sul. Olha quanto isso é importante para o nosso município, né? Sermos assistidos por toda a nossa região, por mais de 1h30, levando o nome do nosso município. Eu sempre digo aqui que eu sou entusiasta de Piraí, eu sou um apaixonado pela nossa cidade, tudo que é bom, que leva o bom de Piraí, me alegra muito. E tudo que é de ruim dentro da nossa cidade me entristece muito. Eu penso que eu sou um sonhador. Eu queria que a gente vivesse numa redoma de vida e que Piraí fosse livre de doenças, fosse livre das drogas, fosse livre da maldade. Mas, enfim, não é possível, mas a gente vai tentando fazer a nossa parte para melhorar. Então, a gente vai estar aqui pedindo ao presidente que a gente faça aqui, no dia de entregar essa moção, que a gente convide o time de futebol, a secretária guerreira, incansável, Vânia, né, que é pé quente, aonde bota a mão, a coisa vai, acontece, também ao patrocinador Maurício. Fui indagado ontem aqui, né, foi pedida uma parte pelo vereador Charles, onde ele disse que a gente deveria fazer essa moção aos demais patrocinadores. Acho também que devemos, né? Se eles forem apresentados, se a gente souber quem são, a gente vai certamente fazer essa moção. Pelo que me consta, nessa etapa só houve o supermercado Bons Amigos. Posso estar enganado, se tiver, a gente inclui o outro patrocinador, mas pelo que me consta não tem. Os outros patrocinadores é mais a nível de apoio. O supermercado Bons Amigos é o patrocinador master. Mas ainda que tenha a mesmo nível de apoio, se tiver, a gente deve estar contemplando, eu acho válido, né? A maneira que cada um pode apoiar é muito importante. Quero aqui dizer sobre o apoio total e restrito que darei ao projeto de lei dos nobres vereadores Alzimiro e Flávio. Acho esse um projeto muito importante, que vem de encontro ao anseio da nossa população. Nós temos aqui alguns bairros, né, que têm subidas íngremes, enfim, às vezes por um táxi, o carro é mais complicado, é mais caro, mas para a moto é mais barato, é mais rápido. Eu acho que ordenado, como foi ali estipulado dentro daquele projeto que a gente acabou de ler, eu acho que vai vir de encontro. E estimular também a concorrência é muito importante. Se não tem concorrência, todo mundo fica ali sentadinho, do jeito que tá bom. Mas havendo a concorrência, é bom para o consumidor, é bom para a população. Em relação às manifestações que vêm acontecendo em todo o nosso país, já foram ditas aqui algumas coisas, eu fico feliz e fico triste. Me lembro que num passado agora bem recente, tentamos fazer um movimento grande em defesa dos royalties do petróleo aqui no nosso estado, o estado do Rio que perde muito com essa divisão dos royalties. E, infelizmente, não conseguimos alcançar de forma satisfatória, um número satisfatório de pessoas que pudesse assim, impressionar verdadeiramente a opinião pública. Ontem, eu assistindo pela TV, via pessoas ali no Rio de Janeiro, de um lado, pessoas, estou falando do nosso estado, no caso agora, de um lado via muitas pessoas assim, paradas, quietas, percebo até que deviam estar meio horrorizadas assim, com aquilo que estava acontecendo, e de outro lado umas 300 pessoas depredando, quebrando, né, agredindo policiais. Tinham cerca de 70 policiais que se refugiaram dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E ali por lá de fora, algumas pessoas que não deveriam estar inseridas nesse contexto. Eu acho que a manifestação é válida, a gente tem que ir para as ruas, tem que mostrar a nossa insatisfação, é assim que a gente vai caminhar para o futuro. Mas essas mesmas pessoas de bem, que querem fazer essas manifestações no sentido do bem, do melhor para o povo do nosso país, devem também não permitir que pessoas como aquelas que estavam pichando o Paço Municipal, uma obra centenária, né, um patrimônio artístico e cultural do nosso estado do Rio de Janeiro, depredando a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, os caixas de banco, enfim, essas pessoas deveriam ser excluídas desse processo.
Não acho que elas deveriam participar de forma alguma. Pessoas como essa, sinceramente, ao meu ver, não deveriam estar fazendo parte do dia a dia da nossa sociedade. Eles não querem o bem do nosso país. É a turma do quanto pior, melhor. Ou seja, vamos deixar essa turma de lado, as manifestações devem continuar acontecendo e, com isso, as coisas vão vir a acontecer no sentido daquilo que é o desejo da população. Mas queria deixar aqui registrado o meu apoio total e restrito às pessoas que se manifestam pacificamente e quero deixar o meu repúdio aos vândalos e àqueles que querem quebrar e depredar o patrimônio público. Era isso, presidente. Boa noite. Bom, antes de finalizar, eu vou falar um pouquinho novamente sobre a questão que o vereador Flávio levantou em relação dos sufocos que a gente passa no dia a dia. E eu acredito que nós temos que nos unir, chamar o prefeito para conversar, marcar uma reunião com os secretários, porque a gente vê alguma diferença de tratamento entre alguns secretários e outros. Até na questão da possibilidade da resolução do problema. Com alguns secretários, não que esses só nos deem sim, não que esses resolvam todos os nossos problemas, mas a gente tem a verdade, a gente vê a verdade e a gente passa a realidade para o munícipe. E, em algumas situações, a gente fica sem saber o que fazer. A gente faz a solicitação por forma de indicação ou verbal e a vida segue. 3 meses depois, a gente encontra na rua, não tem a resposta e não tem o problema solucionado. Então, eu acho que temos que nos unir a fim de tentar encontrar a solução para isso, uma forma direta de resposta, seja por meio de e-mail, seja pela Secretaria de Governo, mas que a gente tenha o feedback das nossas solicitações. E, para finalizar, eu vou parabenizar você, Júnior, pela moção. Tem algumas outras pessoas que foram muito importantes no processo. Eu, desde o primeiro jogo, eu acompanhei o time, desde o ano passado. E esse time lutou muito. Os garotos que vieram de fora, junto com os garotos de Piraí, vestiram realmente a camisa. Ano passado bateu na trave, eles perderam na semifinal. Uma situação um pouco dramática, inesperada, porque o time estava bem também. Mas, felizmente, esse ano deu tudo certo. Piraí, eu, por um problema pessoal, por questões pessoais, eu não pude ir ao jogo, assisti pela televisão. Meu time não tem me dado muitas alegrias, eu me vi chorando por Piraí. O Júnior falou, eu também sou entusiasta. Tudo na minha vida gira em torno de Piraí. E fiquei até emocionado que lembrei do jogo. E foi uma alegria muito grande. O time jogou muito bem e foi passando um filme na minha cabeça. O senhor Maurício, eu vi todo o esforço, independente da ajuda dos outros patrocinadores. Foi um cara que correu muito atrás nesse período da Copa TV Rio Sul. A gente sabe que na questão pública tem muitas coisas, algumas burocracias, e quando emperrava na burocracia, o Maurício vinha e dava o ar para a rapaziada, estava sempre lá, apoiando. Fiquei sabendo que se emocionou também, veio as lágrimas. Eu fiquei muito feliz pelo Maurício, parabenizar o técnico, parabenizar o prefeito que acreditou no projeto. Eu acho que as categorias de base de Piraí estão vindo nesse espírito. Piraí está formando o futuro. Sub-13, sub-15, sub-20, estão indo bem nos campeonatos estaduais. Eu acho que daqui a alguns anos Piraí não vai precisar buscar reforço de fora. Se Deus quiser, vai ser todo caseiro, o time todo caseiro e com bastante sucesso. E as crianças já estão vindo, as crianças e os adolescentes já estão vindo com esse espírito também. Eles estavam nos jogos, Paulo de Fronten,
um ginásio pequeno, apertado, devia ter umas 2.000 pessoas, e tinham 20 de Piraí ali no cantinho, mas mantiveram firmes. Mendes também, assim, foram grandes batalhas aí, porque a TV Rio Sul não é brincadeira, não. O nosso Tutucão, ele é muito grande, às vezes não faz tanta pressão como esses ginásios pequenos. Mas o pessoal, quando ia jogar fora, aguentou firme. Eu acho que isso foi a recompensa de tudo. Foi um sábado inesquecível, uma alegria muito grande. Parabenizar o time, parabenizar todas as pessoas que você falou. A Vânia correu muito, muito atrás, lutou muito, o Valdô, o pessoal lá da secretaria. Eu acho que Piraí merecia isso. Deixa eu pegar aqui. Cadê, senhor? Enquanto Vossa Excelência, presidente, pega aí, Me ajuda. pegando uma caroninha na sua fala, com sua permissão, presidente, ao invés de importar jogadores, dentro em breve nós estaremos exportando jogadores, não tenho dúvida disso. Com certeza. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 24 de junho do corrente ano, a hora regimental. Boa noite a todos.